Olá, pessoal, bom dia a todos. Começando aqui mais um dia de Beam Month, né? Já passamos da metade agora do nosso evento. Essa semana falando aí de novas tecnologias, né, para a AEC. E na semana que vem a gente vai falar um pouquinho de simulação de tráfego com InfraWorks, eu vou mostrar aqui para vocês. Queria começar agradecendo todo mundo que está aqui com a gente hoje, que está aqui agora nesse período da manhã, né, para a gente continuar a nossa conversa falando sobre essas novas tecnologias. Hoje aqui comigo eu estou também com o Diego Faria, que é o nosso líder técnico aqui da FF Solutions, para conversar um pouquinho com a gente. Tudo bem, Diego? Tudo bom, Nath? Bom dia a todos. É sempre um grande prazer poder participar aí com vocês. Espero trazer algumas novidades legais aí também, né? É isso aí. Estamos esperando isso, Diego. É isso que a gente espera de você. Vamos lá, gente. Vamos, né? O pessoal que tá aqui provavelmente já participou de algum outro evento nosso, né? Eu vou começar ali com os nossos recadinhos e depois a gente já começa a nossa discussão, tá? Então eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente já dar início aqui. Bom, então, na terça-feira, eu fiz uma apresentação para vocês sobre essas novas tecnologias para a AEC. Hoje a gente está aqui com o Diego para essa mesa redonda, para a gente discutir essas novas tecnologias. Na semana que vem, nós vamos ter, no dia 15, uma simulação de tráfego no InfraWorks com a Evelyn. A Evelyn é especialista técnica em infraestrutura aqui da FF Solutions. E também no dia 17, para finalizar o Beam Month, a gente vai estar com a Evelyn e com o Marcos Cardoso, que o Marcos é o nosso líder técnico de infraestrutura. Eles vão estar aqui discutindo sobre a simulação, sobre as tecnologias de InfraWorks, tecnologias para infraestrutura. Eles vão estar aqui conversando com vocês na quinta-feira que vem, tá bom? E, lembrando mais uma vez, tudo isso vai estar disponível depois na FF University. Falando um pouquinho aqui, então, da FF, então nós somos uma empresa que já estamos há 25 anos no mercado de tecnologia, criando soluções inovadoras para a área de AEC, né? Para uma empresa, para vocês que estão aqui em todos os eventos do Beam Month, vocês já sabem o que eu gosto de dizer, né? Então, para uma empresa que está há tanto tempo no mercado trabalhando com tecnologia, a gente preza, né? A gente precisa estar sempre atualizado com as melhores soluções, até mesmo para a gente conseguir entregar para vocês essas melhores soluções, né, de acordo com a necessidade de cada um. Durante esse período, a gente conseguiu aí alguns clientes, né, de grande peso, clientes muito importantes. Muitos estão representados aqui nesse slide. Alguns deles, com certeza, vocês conhecem, trabalham com ou trabalham no lugar, né? Então, aqui são alguns do que a gente vem trabalhando, mas durante todo esse período a gente trabalha tanto com empresas e órgãos públicos, e a ideia é justamente aprimorar o seu desempenho, né? Melhorar os fluxos de trabalho de cada uma dessas empresas hoje. A gente conta aí com mais de 1.300 clientes na nossa carteira, já capacitamos mais de 4.000 profissionais, tanto com treinamentos, os treinamentos personalizados, quanto as consultorias técnicas, sejam elas presencialmente ou à distância. E hoje nós nos tornamos uma referência de serviços técnicos no mercado nacional. Então, com toda essa nossa experiência, né, tanto no processo de implantação BIM ou outras tecnologias, a gente conseguiu esse mérito aí, graças ao pessoal, principalmente aí que está junto com o Diego, a nossa equipe técnica, que trouxe, né, e com todas as outras pessoas da FF também, essa estrelinha aí para gente. E falando um pouquinho dos serviços da FF, então hoje nós temos 4 grandes parceiros, né, Autodesk, Esri, Oracle e o Google. Nós trabalhamos com esses parceiros sempre, né? O principal é levar a melhor solução para os nossos clientes, seja ela no formato de consultoria, de um treinamento personalizado, de um desenvolvimento de solução,
ou o suporte técnico especializado. Então, o suporte, por exemplo, todos os nossos clientes têm acesso a esse tipo de serviço, né? Seja para um suporte para conseguir fazer uma instalação ou assignar um usuário, né? Ou então, alguma dúvida técnica do funcionamento do software, né? Então, vocês também têm acesso à nossa equipe técnica, que são as mesmas pessoas que prestam as consultorias, que dão os treinamentos e que conseguem auxiliar vocês através do nosso suporte. E a FF University, né, que é essa plataforma online de ensino à distância, onde vocês conseguem fazer os treinamentos, né, que são disponíveis aqui pela FF. Todos os treinamentos foram desenvolvidos pelos nossos técnicos, então é exatamente o mesmo treinamento que se vocês fizessem ele presencialmente, tá? Então eu convido a todos vocês a entrarem na nossa plataforma da FF University, tem bastante conteúdo lá, inclusive os webinars que nós já realizamos, né, durante esse ano, todos eles estão disponíveis na nossa plataforma, então convido todos vocês a darem uma olhadinha lá depois. Então, vamos voltar um pouquinho, né, ver o que a gente discutiu na terça-feira, até para a gente já começar a conversar agora. Então, a ideia da apresentação de terça-feira era, a gente começou, né, falando um pouquinho dessa história de que BIM é o futuro. Será que BIM é o futuro mesmo? Né? Essa frase que todo mundo já ouviu ou já falou em algum momento da vida, né? E será que isso é verdade? E aí a gente viu que não, que na verdade o BIM ele é o presente. Então ele já está acontecendo agora, ele já temos tecnologia para isso, vocês já trabalham dessa maneira em algum grau, né, em algum nível de maturidade. A gente já tem apoio federal, então essa história de que BIM é o futuro, a gente já viu que essa frase já acabou, né? Não existe mais. A gente já pode dizer que o BIM é o presente e que agora a gente tem que olhar para essas novas tecnologias que estão disponíveis já no mercado para a gente aprimorar um dos nossos fluxos, né? E aí uma das que a gente conversou foi a inteligência artificial, e aí eu mostrei para vocês um pouquinho, né, essa diferença entre inteligência artificial, machine learning e deep learning, né? A gente teve essa discussão, lembrando que a inteligência artificial ela é um campo, né, da ciência que possui essa ideia de utilizar os computadores para realizar tarefas que normalmente requerem a inteligência humana, e lembrando que tudo que a gente joga na responsabilidade de uma máquina tem chances menores de erros, né? Por isso que a gente precisa abusar aí dessa tecnologia, que é uma ferramenta que a gente já tem à disposição em algum nível, né? Seja alguma coisa dentro da sua casa, né? Eu sei que o Diego tem aí um robozinho de aspirador que eu estou tentando conseguir um para mim também, mas já é algum nível, né, de inteligência artificial. E aí, quando a gente leva para a nossa área de AEC, quantas coisas que a gente não consegue fazer com isso, a gente vai discutir isso hoje. Falamos um pouquinho de design generativo, né? Então a gente falou do aquele exemplo da bicicleta que foi lançada, né, esse ano pela Decathlon no AU, mas a gente também falou dentro de AEC. Então eu contei para vocês esse case da Autodesk de Toronto, aonde eles precisavam fazer um novo layout do escritório e eles utilizaram o design generativo para conseguir fazer essas opções, né, de design. Falamos um pouquinho de impressão 3D e impressão 3D para EC, então a gente também discutiu um pouco sobre esse caso da AppScore, que construiu passei tudo aqui, que construiu essa edificação, né, através de impressão 3D, e que é um edifício que hoje já foi finalizado com essa tecnologia, que tem 10 metros de altura, aproximadamente 200 metros quadrados de área construída, e que eles conseguiam levantar 40 metros quadrados em 24 horas, né? Então, a gente falou um pouquinho sobre essa tecnologia também. E finalizamos com os gêmeos digitais, né? Que, lembrando, foi o que a gente acabou discutindo um pouco mais na nossa última apresentação, né? Mas que
que na verdade ele trata, né, de informações que são coletadas em real time, então através de sensores, que são integradas a um item, né, algum modelo, e sobe para um sistema em nuvem, que vai processar esses dados, vai fazer a análise desses dados com base num contexto, né, então contexto do local ou de posicionamento, enfim, depende bastante de que item você está analisando. E aí ele vai gerar algumas lições aprendidas ou trazer algumas soluções encontradas para cada tipo de situação. Tudo isso daí acontece em um ambiente virtual e que depois eu posso aplicar num produto real, tá? Então foi isso que a gente discutiu um pouquinho na terça-feira e agora a gente está aqui com o Diego para conversar um pouquinho mais sobre esses assuntos, né? Então, vamos lá, Diego, para a gente já começar, né? Na sua opinião, assim, como que você vê a parte de adoção dessas tecnologias, né? Que foi uma das questões que a gente levantou na terça-feira. A gente já tem para o BIM, né? A gente já tem ali o apoio federal, né? Tem o decreto, tem muitas empresas que já estão trabalhando assim. Mas como que você vê para essas novas coisas, né? Como que você vê o processo de adoção delas? Eu queria até aproveitar antes para falar dessa questão do apoio federal, porque eu vi hoje uma notícia dizendo que, em votação simbólica do Senado, eles aprovaram uma alteração na lei de licitações, né? E vai para homologação lá do gabinete da presidência, mas eles estão colocando que, preferencialmente, deva ser desenvolvido em BIM, né? Quando possível. Então, mais uma coisa reforçando que o BIM é agora, né? Então, Exato. eu acho que até nesse sentido, para qualquer tipo de tecnologia, né? A gente sabe que o BIM vai além, né? É uma método, mas para qualquer tipo de tecnologia, acho que funciona aquela curva de adoção, né? Na pontinha aqui, os early adopters, depois a maioria do pessoal e, por último, os laggers, né? Os que vêm depois. Então, eu sinto que quando a gente está falando de tecnologias disruptivas, né, como se mostrou ali, design generativo, né, a gente sempre vai ter essa distribuição padrão. E, naturalmente, quem vem na frente, né, quem é um early adopter, naturalmente colhe primeiro os benefícios de conseguir implementar isso, mas também sente as dores primeiro de pegar coisas ali, às vezes, não tão formatadas, né? Ter que revisar, né? E às vezes não tá prontinho, né? Não é um botão bonitinho que você aperta. E eu acho que nesse sentido até a própria Autodesk ela vem fazendo esforços muito, muito legais, muito interessantes, no intuito de tentar facilitar e democratizar um pouco o uso disso, né? Então, poxa, a gente fala aqui com nossos clientes, nosso público como um todo, normalmente são arquitetos, engenheiros, assim, por mais que tenham um pouco de afinidade, não são programadores por profissão, né? Então, se você for pegar um Dynamo, né? Mesmo que ele tenha esse background de programação, poxa, é muito mais acessível você, que não é programador, mexer num Dynamo, né? Do que você tentar abrir a API, entender como é que funciona e desenvolver um aplicativo do zero, né? O fim é praticamente o mesmo, né? Você vai ter um botãozinho lá dentro do Revit que faz o que você gostaria que ele fizesse, mas não faz direto da caixa ali, né? De fora da caixa. Mas, então eu vejo que muitos esforços, até várias coisas que foram apresentadas no Autodesk University desse ano, né? São no sentido de democratizar um pouco mais isso e abrir um caminho mais fluido ali para a adoção, principalmente para quem não tem um background naquela área específica. Então você vê recurso de design generativo sendo incorporado no Revit, né? Que era uma coisa que você olhava lá, você viu o videozinho e falava, nossa, que lindo, né? Ele simulando lá os predinhos para ver qual que vai encaixar melhor no lote ali da implantação. Mas como é que Hellis Mortal, faço isso, né? Então, a ideia é justamente viabilizar mais não só a utilização de rotinas ali mais prontas, né? Mas também de criação das suas próprias, tá?
mesmo a parte de gêmeos digitais, então tem se falado mais nisso, né, em tentar formatar um pouco melhor isso dentro do ecossistema, não só falando de Autodesk, mas a gente vê muitos esforços, né, principalmente de empresas que trabalham com o mercado AEC, de incorporar a questão de gêmeos digitais, de incorporar questões de inteligência artificial, né, todas elas de forma mais acessível, né, para sair um pouco até daquele âmbito meio acadêmico, né, que a pessoa precisa ser um pesquisador para entender como é que funciona, como é que implementa aquilo, para trazer para a realidade do dia a dia de quem quer colher os benefícios disso, né? Mas não é a atividade fim da pessoa ficar desenvolvendo soluções para aquilo. Então eu vejo que tá cada vez mais ficando fácil, né? Essa curva dos early adopters está engordando um pouquinho ali, eles estão facilitando a entrada nisso, né? Para outras pessoas terem acesso a esse tipo de solução também, né? Exato. E eu até brinquei ali, falei do aspirador, né? Se a gente for parar para pensar, é claro, a gente está falando aqui de AEC, mas à nossa volta a gente já tem essas tecnologias implantadas, a gente já utiliza delas, né? E só falta essa viradinha de chave de o que eu posso utilizar dentro do meu fluxo de trabalho, né? Porque e até você comentou essa questão, né, de que antes era muito mais na parte acadêmica, e eu trago também para essa discussão, né, para essa visão de que no dia a dia a gente já tem esse tipo de situação, que é o próprio smartphone, né? Então hoje todo dia todo mundo tem acesso a esse tipo de tecnologia que se você fosse mostrar isso, sei lá, 20 anos atrás, era só em filme de ficção científica, as coisas mais mirabolantes, né? E que hoje a gente tem aqui do nosso lado, não desgruda desse bichinho de jeito nenhum, né? Eu pego aqui a minha própria geladeira. Eu comprei ela, sei lá, 4, 5 anos atrás. E ela tem uma inteligência artificial dentro dela que ela monitora quais são os horários que eu abro mais a porta e ela adequa o compressor dela ali para operar de acordo com o meu uso que ela foi registrando, né? Então, esse esforço dessas empresas de arquitetura em construção, eu acho que é nesse sentido, né? Então, pegar aquela coisa que é meio etérea ali e tal, e transformar em implementações mais simples para as pessoas poderem usar de fato e ter os benefícios mais rápido disso. Exatamente. E, Diego, você comentou até um pouquinho, né, do design generativo dentro do Revit, né? Como que tá, a partir de qual versão, como que ele está funcionando hoje? Ele é disponível como um plugin, né? Você instala pelo aplicativo da área de trabalho lá do Autodesk para os clientes que têm a assinatura da EC Collection, tá? Então, não basta ter a assinatura do Revit, né? Tem que ter a assinatura da Collection inteira. Tá. E se você for olhar ele assim, ele é bem parecido com o Dynamo Player, né? Então, o Dynamo por si só já facilitou muito, mas ainda assim, poxa, eu não quero deixar minha rotina aqui exposta para o usuário, às vezes, não saber o que ele tem que mexer, o que ele não tem. Então, o Dynamo Player cria como se fosse uma interfacezinha, né? Para a pessoa só poder acessar o que ela tem que botar de input ali para que a rotina funcione. Então, o design generativo ele é parecido com o Dynamo Player, né? Um negócio mais fechado ali, só que ele tem algumas rotinas embutidas. A ideia é que você use o próprio Dynamo para criar novas rotinas, né? Mas ele tem rotinas embutidas lá dele de tipo, identifica quais são as paredes aqui que fecham o ambiente, faz uma distribuição de luminária segundo parâmetros que eu defino para ele. Ou, por exemplo, validar como é que está a linha de visão de pessoas sentadas num auditório, para ver se todo mundo consegue ver ali um ponto focal no meio, né? Se não tem uma pilastra na frente que atrapalha a visualização de alguém. E então, para quem aqui já teve que nem que fazer um exercício de projetar um auditório, sabe muito bem do problema que é conseguir ter essa linha, essa curva, né, de visibilidade. Então, você falou, já me deu até memórias foram desbloqueadas na minha Exato. cabeça. Aí ele tenta ajustar ali, ver qual que é o melhor aproveitamento do espaço de cadeiras ali, né, para mais pessoas conseguirem ver o ponto de interesse. Muito bom, muito bom. Eu tenho aqui, eu vou compartilhar a tela com vocês. É um vídeo. Eu vou deixar o link com vocês também aqui, tá? Vocês estão vendo a tela, né? Sim, sim.
Tá certo? Ai, obrigada. Aqui eu vou colocar ele para rodar. É um vídeo que está disponível no YouTube, eu vou compartilhar ele com vocês depois. Mas ele mostra um exemplo, né, do design generativo dentro do Revit, né? Então, tudo isso que o Diego compartilhou com a gente agora. Nesse caso aqui, eles estão... né, ele está fazendo mais uma introdução, né? Mas ele vai mostrar para a gente como que a gente conseguiria utilizar esse design generativo para estudos de layout nas plantas, né? Então, ele vai fazer o exemplo aqui com essa sala, como o Diego mostrou, né? Ele é um plugin que está dentro do Revit. E aqui uma das ideias é melhorar a visibilidade para janelas, né? Maximize Windows View. E aqui ele vai gerar vai colocar, né, alguns parâmetros que devem ser levados em consideração. E aí tudo isso gira em torno desses parâmetros, né? Do que tem que se manter, que tipo de informação você quer colocar dentro do... que tipo de solução você quer entregar dentro daquele layout, né? E aí ele gera algumas opções de layout de acordo com as informações que você imputou no Revit. E aí você consegue, né, analisar cada uma delas até que você faça a sua escolha por um layout de uma dessas opções, que é o que ele está mostrando aqui agora. Você consegue fazer através desse visual, né, aqui em cima, ou então através desses gráficos que ele gera aqui na parte de baixo. E aí ele optou por uma daquelas opções, vai pedir para criar e automaticamente ele já cria dentro do Revit essa opção de layout, tá? Então, esse daqui é uma das funções desse design generativo dentro do Revit, lembrando que isso daqui só está disponível para as pessoas que têm a coleção, né? A AEC Collection. Eu vou já deixar o link aqui para vocês no chat, para vocês darem uma olhadinha depois, tá? O vídeo está em inglês, mas ele tem a opção de legenda embaixo também. E naturalmente, assim, esses exemplos são mais voltados para a parte de arquitetura, né? Mas se a gente for pegar o InfraWorks há um bom tempo já, ele tem aqueles recursos de, beleza, eu defino aqui algumas opções de traçado, né? E ele consegue avaliar dentro dessas opções que eu dei qual que seria a minha otimização de perfil da minha via, né? Para otimizar a questão de corte e aterro. Então, se você for ver, isso é uma inteligência artificial, né? Em vez de eu ter que ficar manualmente ali fazendo as iterações para tentar achar o ideal, ele vai lá e me fala, ó, é esse aqui. Aí, beleza, a partir desse que ele me deu, aí sim eu faço algum ajuste que eu precisar ali. Mas é uma forma de design generativo ou de inteligência artificial que a gente tem dentro da ferramenta também para infra. Exatamente. E a raiz dele é justamente conseguir te entregar essas soluções, né, essas opções de design, sem que você tenha que ficar ali quebrando a cabeça e fazendo várias opções, né? Então, bem lembrado que o InfraWorks realmente ele já tinha essa funcionalidade. Eu vou deixar também... Eu descompartilhei a tela e lembrei que tinha um outro vídeo também, que foi quando eu estava falando com vocês daquele projeto de Toronto. Então, também tem esse vídeo que ele mostra como que foi feito o design generativo até chegar no layout final. Então, para quem não lembra, né, eles levaram em consideração algumas entrevistas que eles fizeram com a equipe que trabalhava dentro do escritório, né, da Autodesk ali em Toronto. Eles colocam os pontos que precisam se manter, né, que eles não podem mexer, então circulação vertical, a parte de estruturas, eles não iam refazer o escritório, eles iriam só trabalhar dentro das opções de layout ali, né? Então, aqui são os vídeos dos estudos para essas opções de layout que foram levadas em considerações como os parâmetros, as entrevistas com os funcionários. Né? Então, aqui a gente consegue ver, são aqueles vídeos mais clássicos, né, de como que o design generativo consegue ir trabalhando através desses parâmetros, né? Então, aqui a gente está levando em consideração parte de visibilidade, circulação de ar, aquecimento,
quais equipes têm que ficar próximas de quais equipes, né? Para elas conseguirem trabalhar ali em conjunto. Nath, se me permite comentar, eu acho que é importante Aham. lembrar também que a ideia é que esse tipo de ferramenta viabilize uma quantidade muito maior de estudos de alternativas, né? Mas nunca vai substituir o projetista que vai de fato ali, né? Quem está fazendo o design mesmo, né? Que vai de fato falar, não, legal, agora eu consegui estudar muito mais coisa e eu tenho mais confiança de que essa aqui é a melhor alternativa, né? Uhum. Em vez de eu estudar 3, 5 alternativas ali, eu deixo a máquina estudar 1000 alternativas e eu escolho as mais interessantes. Então, nunca deixa de ser relevante o trabalho de quem faz o design da coisa, né? A ideia não é substituir, é dar mais Uhum. ferramentas para que se estude melhor, se chegue em soluções melhores, em menos É até tempo, né? legal você comentar isso, porque essa era uma das perguntas que eu ia te fazer, né? Porque quando todas as vezes que a gente participa de alguma coisa sobre alguma tecnologia nova, algo que está começando, sempre vem aquela questão, né? Isso vai substituir alguém? Quantas pessoas que a gente fala às vezes de diminuir equipes, trabalhar com menos pessoas, mas isso não vai substituir o profissional, né? Uhum. Exatamente. E no máximo o que vai acontecer é demandar que os profissionais tenham um pouco mais de facilidade na hora de construir esses blocos ali para fazer as interações, porque, poxa, não adianta também, né? Não vai ser contratar um programador que vai substituir um arquiteto que tem o entendimento do que é relevante para um projeto de arquitetura, né? Que, não, tudo bem, agora é só a máquina que vai resolver. Não é essa a ideia. Vai mudar o skill set que a pessoa precisa ter, né? Essa pessoa ela precisa ter um pouco mais de afinidade com essa outra parte, mas o conhecimento específico dela ali, da disciplina de trabalho dela, continua sendo essencial, porque não adianta nada fazer 1000 iterações e a máquina não tem a menor ideia de qual que é melhor, né? Exatamente. É o que ela te mostra são essas, né? São essas opções aqui. Mas quem vai ter que no final escolher ainda continua sendo o profissional que está aqui do outro lado, né? Exato, exato. Legal. Vamos falar agora em um pouquinho de gêmeos digitais, que a gente Bora. conversou agora bastante de design generativo. A conversa, né, de gêmeos digitais, a impressão que eu tenho, acho que o Diego compartilha também, é que ele está surgindo, né, ele está crescendo bastante nos últimos tempos, né? Por mais que seja uma tecnologia, um conceito que já está no mercado há alguns anos, ele não surgiu agora, como o BIM, né? Também não surgiu há alguns anos atrás, ele já está sendo discutido há bastante tempo. Agora a gente está começando a ouvir mais, né? Vendo mais exemplos, vendo como que ele funciona, como que a gente consegue aplicar. E aí, Diego, você que trabalha à frente das implantações BIM aqui da FF, já trabalhou com diversos projetos, né? Como que você vê que funcionaria esse próximo passo para a gente poder caminhar para esse modelo BIM, desse modelo BIM para esse gêmeo digital? E aí eu já emendo com uma outra pergunta que a gente acabou discutindo hoje cedo, né, quando a gente estava conversando, de todo mundo, todas as empresas, todo mundo que trabalha com o projeto vai precisar ter um modelo digital, um gêmeo digital, né? Então eu queria Uhum. saber a sua opinião sobre esses dois pontos. Vamos lá. Eu acho que naturalmente o maior beneficiado, né, de ter um gêmeo digital é quem trabalha com a operação ali daquela edificação, daquela obra de infraestrutura que seja, né? Naturalmente, o owner ali, né, digamos assim, ele vai ter que estabelecer, né, que é de interesse dele ter o gêmeo digital, né? E naturalmente o BIM tem muita sinergia com a questão de gêmeos digitais. Então os modelos eles podem e devem ser construídos, né, com esse uso em mente, porque também não adianta nada, né, eu ter o meu modelo ali que consegue me extrair documentação executiva e tudo mais, ou que pode me apoiar com planejamento de obra, são usos diferentes, né? Eu tenho que ter em mente que, beleza, meu uso também vai ser de gêmeos digitais e eu preciso desse rol de informações aqui para que isso seja viável. Então, eu diria que
deve partir do owner, né? Essa iniciativa, né? E o estabelecimento de como isso deve ser feito de forma organizada, porque o maior interessado é ele, no final, que vai receber todas as informações e vai ficar por muitos anos operando aquele empreendimento, tá? Essa é a primeira coisa. Do gêmeo digital em si, né? E da sinergia dele com o BIM, eu vejo, além da questão óbvia, né? Beleza, tipo, meu gêmeo digital, idealmente eu tenho um modelo tridimensional, que é uma representação fidedigna, as-builtada, né, do que foi implantado, e eu consigo começar a amarrar, né, questões de sensorização ali, usando os meus elementos como referência, né? Consigo começar a amarrar informações de uso mais voltadas às pessoas que ocupam aquela edificação, ou as pessoas que utilizam aquele empreendimento, né, para eu ter essas informações mais vivas, né, dentro dele. Mas eu acho que também ele, se a gente extrapolar um pouquinho, né, poxa, eu tenho uma ferramenta que me permita ter uma base centralizada numa etapa de execução, por exemplo, de quais foram as decisões de projeto que foram tomadas, por que alguma coisa aconteceu do jeito que aconteceu, de alguma ocorrência que aconteceu em obra que precisou fazer com que eu mudasse a minha estratégia executiva. Eu consegui registrar, né, indexar e centralizar essas informações todas. Se você for pensar, é um gêmeo digital para a etapa de construção, né? Eu tô pegando tudo que aconteceu no mundo real e tô colocando isso dentro de uma ferramenta. Então, assim como o modelo BIM ele é diferente quando eu estou falando de uma etapa conceitual, ou estou falando de uma etapa executiva, né? Ou estou falando lá da operação mais para frente, eu entendo que o gêmeo digital, né, esse vínculo com o que aconteceu na realidade, ele também, você vai ter ferramentas diferentes, né, que vão conseguir viabilizar ele em etapas diferentes do projeto, né? Então eu acho legal pensar por essa ótica também, porque eu acho que sempre que pensa em gêmeo digital, eu já penso lá naquele de sempre, né? O modelo 3D, com o negocinho lá, clica, vê qual é a temperatura que está dentro da sala, a umidade que está dentro da sala, esse tipo de coisa. Mas eu acho que ele vai além disso também, né? E naturalmente pensando, a gente acaba pensando muito na parte de edificação, né? É mais óbvio eu clicar na sala e saber quanto a temperatura dentro daquele ambiente, né? Ou se tem uma pessoa lá dentro que o sensor de presença está registrando. Mas eu vejo gêmeos digitais para obras de infraestrutura, por exemplo, muito associados à questão de você ter uma base geoespacial, né? Então, ter um mapa, naturalmente, quanto mais informação de modelos BIM, etc., eu puder popular dentro desse mapa, melhor, né? Mas se você for ver um mapa de linhas e pontos ali, ele já poderia ser, né, uma representação, né, um gêmeo digital de uma rodovia, e naturalmente a gente aí sim colocar informações de execução, de operação, manutenção, então câmeras, sei lá, tem um talude ali que é mais crítico, boto sensores nele, como eu boto numa barragem para ver se está tendo algum tipo de movimento de terra ali, e ele já dispare um alerta para eu fechar a rodovia e não deixar o negócio desmoronar em cima dos carros, né? Então a gente consegue fazer esse deparo aí, né, também, porque eu sei que muitas vezes a gente vê mais voltado para edificação, né? Mas eu acho que é completamente factível, né, pensar para obras de infraestrutura, sempre tendo uma base geoespacial ali como o pano de fundo, né, para esse gêmeo digital. Eu acho que é muito relevante. Você está falando no mudo, Nath? Perdão. Frase de 2020, né? Tava falando, mas estava no mudo. Exatamente, você está no mundo e estão vendo minha tela, né? Mas então, é interessante isso que você fala, né? De ter uma base gel por trás, vai muito de encontro com o que o Lucas apresentou na semana passada, né? De você ter esse encontro, né? Esse GeoBIM, esse modelo GeoBIM. E aí eu aproveito para fazer esse gancho de que assim. A gente está falando das tecnologias, né? Inteligência artificial, design generativo,
Gêmeo digital, GeoBeam, mas elas não são caixinhas separadas, né? Elas sempre se esbarram de alguma maneira. Então, tudo que a gente está falando aqui, por exemplo, já é inteligência artificial. Não é a inteligência artificial, mas é ela trabalhando dentro de várias outras tecnologias, né? Elas trabalham muito em conjunto. Eu tenho aqui também o Diego tinha compartilhado aqui comigo uma opção, Quer que eu né? abra aqui? Um Tá aberto? link. Pode ser? Mostra Mais pra gente fácil. então, Diego. Compartilhar aqui. Ah, você tem que me dar o Que. host. Ah, tá. Peraí. Para compartilhar a tela? É. Né? Vê se agora foi. Agora sim. Beleza. Então, peguei um exemplinho aqui, bem simples, né? Só para ilustrar um pouco melhor, né, o que seria a implementação disso, né? Então, um modelo de edificação, né? Deixa eu só minimizar aqui o meu zoom, que ele está no meio do caminho. Pronto. Então, um modelo de edificação, né? Então, isso aqui, se você entrar no site lá, viewer.autodesk.com, por exemplo, você pode subir um modelo de Revit e você vai ter esse mesmo visualizador que eu estou mostrando aqui, né? E a ideia é que esse modelo consiga navegar aqui, né, para uma determinada região do projeto, tá? E o legal é que aí, falando de GM Digital, né, aí beleza, a gente pode começar a consultar a informação dos sensores que compõem esse projeto, né? Então, se eu pegar aqui, sei lá, esse sensor aqui, ó, então sensor de presença, e eu consigo ver como é que está o status dele, né? Se está 0 ou 1, né, ao longo aí do dia, ter tudo isso registrado, né? E ver como que cada um deles se amarra ao outro, né? Vamos pegar um outro aqui. Então, sensor de luminância que está batendo no vidro, né? Na cortina de vidro aqui. Sensor da sala aqui de CO2, de umidade e de temperatura, né? Então, qualquer coisa que a gente queira sensorizar, basicamente, hoje em dia a gente consegue sensorizar e aí amarrar tudo isso num backbone e associar ao nosso querido modelo BIM aqui uma implementação do que poderia ser um gêmeo digital, né? Então, acho que eu só queria mostrar um exemplo mais vivo aqui, né? Porque a gente sempre vê videozinhos e tal. E eu posso até compartilhar esse link para vocês aqui, ele é público. Vocês podem brincar nesse modelo aqui, dar uma olhada também, acho que vale a pena. E até Vou colocar aqui no completando chat. também esse ponto do modelo, né? O que o Diego mostrou para a gente é a questão de umidade, presença, mas o gêmeo digital a gente consegue configurar ele para ele ter qualquer tipo de informação sobre aquele objeto, né? Seja uma rodovia, seja uma edificação, o que seja. Então, até dei o exemplo disso na terça-feira. Hoje, quando você faz um modelo BIM, que você tem ali o ar-condicionado, né? A máquina de ar-condicionado. A gente tem ali a potência dela, o modelo dela, isso dentro do modelo BIM, pensando na orçamentação, né, de como que eu vou extrair isso depois. No GM Digital, a gente vai mais a fundo com isso. Então, eu consigo colocar dentro desse modelo contrato com prestadora de serviço, que tipo aquele objeto, né, aquele ar-condicionado, quando que ele vai ter que sofrer uma manutenção, quanto tempo, né? E eu peço para ele me avisar, para esse gêmeo digital me avisar quando eu tiver que fazer alguma manutenção em cima disso. Alguma sala que tem que ter controle de temperatura subiu, ele manda um aviso sobre aquilo também, tudo isso através desses sensores. Então, esse é um exemplo, né? O Diego está mostrando para a gente um exemplo, mas a gente consegue ir muito mais a fundo com essas informações também. Exato, né? Além das informações dos sensores, eu tenho toda a informação do modelo BIM aqui em conjunto, né? Então, se eu buscar aqui, sei lá, um equipamento mecânico, aqui o exemplo em inglês, tá? Mas se eu clicar aqui, vamos lá, aí eu consigo selecionar um determinado elemento aqui, e beleza, eu tenho as informações que vieram do modelo BIM com ele, né? Então, a associação das duas coisas é bem interessante, né? E essa foi uma das perguntas que a gente discutiu na terça também, né? Pode compartilhar para ver o A chat aqui. a gente precisa necessariamente de um modelo BIM para trabalhar com gêmeo digital?
Não necessariamente, né? Eu posso trabalhar, por exemplo, com uma nuvem de pontos e colocar ela como sendo o meu modelo. Ele tem que estar vinculado a um modelo, né? Isso é certo. Pode ser uma nuvem de pontos, por exemplo, desde que eu tenha a localização dos sensores. Mas é claro que se eu tenho um modelo BIM que já foi feito, que já está ali atualizado com o S-Build, por exemplo, eu já consigo utilizar ele dentro desse ambiente, né, de gêmeo digital, porque aí eu trago todas essas informações que o Diego mostrou agora. Então, ele já vem com essa memória, né, de quando ele estava sendo trabalhado ali no Revit ou alguma outra ferramenta BIM, né? E eu acho que, assim, naturalmente depende muito do que você quer monitorar, né? Naturalmente, se você quer monitorar, sei lá, que eu estava mostrando ali, sensor de umidade, de presença e tudo mais, você poderia basear isso numa planta 2D. Lógico que fica mais interessante, né? Fica mais ilustrativo dentro do modelo BIM, mas você conseguiria fazer. Mas aí, por exemplo, se você, o exemplo que você deu, fazer um scanner, vou ter a casca ali de uma edificação. Se eu quiser monitorar as coisas que estão dentro da edificação, talvez não seja o mais compatível, né? Mas, quero Exatamente, monitorar a fachada da edificação, aí tudo bem, pode até ser, né? Eu mensalmente faço um scan ali da fachada para um patrimônio histórico, por exemplo. Então, mensalmente faço um scan da fachada, verifico se eu encontrei alguma patologia diferente, aponto os sensores que tem ali de monitoramento, câmera, para ver como é que está ali o status agora, sei lá, dá para fazer N coisas. Depende da finalidade. Por isso que a gente, né, frisa mais uma vez que a gente vê que esse vai ser um próximo passo, né? A gente está agora trabalhando na parte de implantação, as empresas estão, implantação BIM, né? Elas estão trabalhando para se atualizar e entrar dentro desse perfil, né? Desse fluxo. E aí, talvez um próximo passo seja justamente utilizar esses produtos, né, desses modelos e já trabalhar com o gêmeo digital. Inclusive, se a gente for pensar naquele plano do decreto nacional, se eu não me engano, a última fase ela está vinculada à operação, né, Diego? Sim, sim, ele passa projeto, né, execução e operação. Então a ideia é que se chegue até isso lá no último estágio, né, porque é natural que seja gradual isso, né? Não adianta eu querer começar pelo fim. Eu tenho que ter o fim em mente, mas não adianta eu querer começar pelo fim, né? E aí é 2028, se eu não me engano, que é o marco lá para essa parte mais de operação e manutenção. Então pode ser que lá na frente a gente, mais uma vez, né, esteja mais falando mais sobre essa tecnologia, né, do gêmeo digital para conseguir implementar ela já nesse fluxo para o pessoal de operações, né? Eu deixei o link do aquele gêmeo digital que eu estava mexendo aqui para vocês brincarem. Eu vou deixar o link também daquela mudança da lei de licitação, né, que está sendo que foi aprovada em votação simbólica para vocês consultarem também, se vocês quiserem. Ah, ótimo. Foi? Foi. É que ele foi grudado aqui. Grudou um no outro. Ah, mal Deixa aí. eu mandar. Eu vou mandar separado, que aí vai Tá, ficar duas pessoas falando. Aí fica separadinho. mais fácil. Beleza. Bom, pessoal, eu vou finalizando por aqui. Então, Diego, muito obrigada pela sua participação, por estar aqui para conversar com a gente, né? Agradeço o pessoal que ficou aqui com a gente também, que muitos aqui que eu estou vendo participaram na terça-feira. Então, agradeço a participação de vocês. Mais uma vez, lembrando, tudo isso daqui vai estar disponível na FF University, então vocês vão ter acesso a isso depois para vocês assistirem, tá? Eu vou compartilhar mais uma vez, mas aí. Opa, deixa eu pegar aqui. Eu mostrei isso para vocês na semana passada, que a gente está com uma promoção na FF University, tá? Então, vou deixar aqui para vocês os códigos. Então, a gente está com desconto de 15%, tanto no curso de modelagem BIM com Revit, quanto no curso de modelagem BIM avançada com Revit, tá? Então, é só apontar a câmera do celular para uma dessas imagens que vocês já vão ser encaminhados pro link de desconto, tá? Então, aproveitem aí essa promoção, que ela vai durar, se eu não me engano, ela termina hoje, né, que é sexta-feira. Então, deem uma olhadinha depois para vocês
aproveitarem esse desconto também, tá? Eu apontei aqui e apareceu um cupom do iFood, é isso mesmo? Olha, se for aí, você compartilha aí com a gente. É isso aí. Bom, pessoal, então encerramos por aqui, né? Diego, fizeram uma pergunta agora. Esse último link é sobre a mudança de contratação, é isso, né? Você respondeu aí Isso, embaixo. exatamente. Tá se eu não me engano, a parte que menciona o BIM tá na página 17. Ótimo. Ótimo. Então, respondido já. Bom, pessoal, então é isso. Boa sexta-feira para vocês, bom final de semana. Espero ver todos vocês na semana que vem, agora com a Evelyn, falando de simulação de tráfego com o InfraWorks, e depois no dia 17 com o Marcos discutindo, tendo aqui essa mesa redonda com eles também, tá bom? Então, boa tarde, né? Já já. Bom finalzinho de dia, bom final de semana e até semana que vem. Obrigada, Diego. Até mais. Obrigado a vocês, obrigado pela presença de todos. Um abraço.